Antes de tudo acontecer, a Cristiane foi avisada pelo pai dela. Ele foi até ela e alertou sobre o comportamento suspeito entre a neta e o padrasto, ou seja, entre a filha dela e o atual marido. Mas a Cristiane, ela não acreditou. Para ela, era impossível que alguma coisa de errado estivesse acontecendo entre os dois. Aliás, o Fabrício, né, o marido da Cristiane, não era um homem qualquer. Ele era psicólogo e tinha entrado na vida dela como uma espécie de salvador. As filhas dela eram fruto de um relacionamento que tinha terminado muito mal. E a partir do momento em que o Fabrício entrou na família, ele era tão legal com as meninas que elas passaram a chamar ele de pai. Por causa dessas suspeitas que os familiares tinham contra o Fabrício, a Cristiane se afastou de toda a família dela. E alguns meses depois, a filha adolescente informou a uma tia que a mãe dela, a Cristiane, tinha arrumado um amante e fugido para viver com ele, levando apenas a filha caçula, a Caroline, que na época tinha 9 anos. Essa menina, a adolescente, tinha ficado ali, morando com o padrasto, com o Fabrício. Mas a primeira coisa que os familiares e amigos pensaram era que essa história estava muito mal contada. Aliás, a Cristiane era conhecida como uma mãe extremamente apegada às filhas. Então, não fazia sentido nenhum ela ter ido embora, né, sumir do mapa. Aliás, ela não respondia mais a ninguém, não ligava, não mandava mensagem, levado apenas uma das filhas e ter abandonado a outra sem dar explicação para ninguém. Ainda mais com um homem que todos os familiares suspeitavam que abusava exatamente dessa adolescente que foi deixada com ele. Tem muito caroço nesse angu. Só que para vocês entenderem melhor, eu vou ter que começar do início. A Cristiane Pedroso dos Santos Arena tinha 34 anos e era mãe de 2 meninas. A mais velha não teve o nome revelado, então para melhor compreensão aqui, durante o vídeo eu vou me referir a ela como Stephanie. A filha mais nova teve o nome revelado, é a Caroline Vitória dos Santos Guimarães. As duas eram frutos do primeiro casamento da Cristiane, um relacionamento que, segundo familiares, terminou de uma forma bem dolorosa. A Cristiane saiu desse casamento e tentou, reconstruir a própria vida, cuidar das filhas e encontrar uma estabilidade. E foi justamente nesse momento de fragilidade que o Fabrício Buim Arena Belinato apareceu na vida dela. Ele tinha 36 anos, era psicólogo e carregava uma história de perda. A primeira esposa dele, a Cíntia Cristina, havia perdido a vida devido a um câncer em 2013. Já nas redes sociais, o Fabrício se mostrava como um homem muito romântico, sensível, religioso e muito dedicado à família. Para vocês terem uma ideia, a partir do momento que o Fabrício e a Cristiane começaram a se relacionar, ele fazia várias postagens falando o quanto ela era linda, quanto ele estava apaixonado por ela. Era um só love ali nas redes sociais. Ele era romântico, bonzinho, atencioso. E para a Cristiane, ele parecia ser aquele recomeço que ela tanto buscava e precisava. Os dois se conheceram em setembro de 2015 e a relação avançou rapidamente. Em apenas 3 meses, no dia 5 de dezembro daquele mesmo ano, a Cristiane e o Fabrício se casaram oficialmente. A partir daí, o Fabrício não entrou apenas na vida da Cristiane. Ele entrou também na vida das filhas dela. A Caroline, na época, era muito pequena. Ela tinha por volta de 4 anos. A Stephanie estava ali entrando na pré-adolescência, de 10 para 11 anos. E o Fabrício era aquele padrasto top. Sabe aquele cara legal, brincalhão, dava tudo para as meninas. E com o tempo, as duas passaram a tratar ele como pai. O carinho era tanto que elas chegaram a usar o sobrenome Buim, que é o sobrenome do Fabrício, nas redes sociais delas, como se fosse um sobrenome delas. Não era nada oficial, nenhuma adoção, legalizada, mas era mais para dizer o quanto elas o consideravam como pai e parte da família. E para quem olhasse, de fora, achavam que eles eram a família perfeita. Mas para quem convivia mais ali, sabia que tinha alguma coisa de errado. Porque os familiares perceberam que a Cristiane estava cada vez mais distante deles. O contato com irmãs, pai e outros parentes foi ficando cada vez mais escasso. E esse afastamento piorou depois de um episódio muito grave. O pai da Cristiane viu o Fabrício e a Stephanie se beijando no portão da casa onde eles moravam, que ficava em Santa Mercedes. E era um beijo na boca mesmo, estilo namorado e namorada, aquele beijão, sabe? O avô, ele ficou transtornado com isso e ele não ficou calado. Ele acusou o Fabrício de estar
abusando da neta dele, e ele contou tudo para a filha e também para outros parentes. Só que quando ele contou para a filha, para a Cristiane, para alertar ela e para fazer com que ela tomasse alguma providência, a Cristiane, ela não acreditou no próprio pai. Para ela, o Fabrício era o marido, o homem que ajudava ela a cuidar das filhas. Ele jamais teria coragem de mexer com uma das filhas dela. Então a Cristiane defendeu o marido, o companheiro dela, e desacreditou nos próprios familiares. E a partir desse momento, a família perdeu ainda mais acesso ao que acontecia dentro da casa dela. Enquanto isso, as redes sociais do Fabrício começaram a mudar também. Lembra que eu comentei com vocês que no início do relacionamento ele fazia várias declarações de amor para a Cristiane. Chamava ela de anjo, falava em felicidade, em amor, em vida eterna juntos. Mas nesse ponto aqui do nosso caso, essas declarações já praticamente não existiam mais. Agora, todas as postagens que o Fabrício fazia nas redes sociais dele era direcionado às enteadas, principalmente a adolescente, a Stephanie. Em algumas publicações, Fabrício chamava a adolescente por apelidos carinhosos, como por exemplo, meu pote de mel. Em paralelo a tudo isso, a relação entre a Cristiane e a Stephanie, né, mãe e filha, estava horrível. As brigas entre elas eram diárias. E a Stephanie chegou ao ponto de ficar verbalizando que ela odiava a mãe. E agora eu preciso abrir para vocês uma das partes mais perturbadoras desse caso. Porque como vocês já podem ter imaginado, o avô tinha total razão sobre o Fabrício. Ele realmente estava abusando da Stephanie. Agora, olhem só, ele entrou na vida dessa menina quando ela tinha por volta de 10 para 11 anos. E não se sabe quando exatamente esses abusos começaram. Foi aos poucos, com muita atenção, com muito carinho, com muito presentes, que depois viraram uma forma de manipulação para a Stephanie, que acreditava que aqueles carinhos eram algo mais. E chegou ao ponto de ela acreditar que estava perdidamente apaixonada pelo padrasto. O Fabrício e a Stephanie esperavam a Cristiane sair para trabalhar e a Caroline ir para a escola. Os dois ficavam na casa ali sozinhos e mantinham relações sexuais. No início de novembro de 2020, a Cristiane, o Fabrício e as duas filhas saíram de Santa Mercedes e se mudaram para Pompeia, que fica no interior de São Paulo. A Cristiane tinha trabalhado por um longo período em uma sorveteria. E nessa época ela saiu do emprego e recebeu o dinheiro da rescisão, do trabalho. Então parte desse valor ela usou para comprar materiais para reformar essa nova casa para a qual eles mudaram. Era uma casa simples, no distrito de Paulópolis, com um portão de ferro azul, só que era a casinha dela, E para economizar o máximo possível, como uma boa brasileira, ela foi lá e colocou a mão na massa. Era ela que limpava o quintal, tirava entulho, mato, carregava terra de um lado para o outro, mexia com todos os âmbitos ali da reforma. Ela tentava organizar tudo e economizar no que ela podia. Os vizinhos viam, o tamanho do esforço que a Cristiane estava fazendo, o quanto ela queria deixar aquela casa o mais confortável possível. Só que, enquanto ela estava batalhando para arrumar a casa, essa mudança, para Pompeia, trouxe um problema para o Fabrício e a Stephanie. Por causa da pandemia e também por estar sem trabalhar, a Cristiane passou a ficar o tempo inteiro dentro de casa. Com a Cristiane o tempo inteiro dentro de casa, o padrasto e a enteada não tinham mais aquele tempo, que eles ficavam juntos ali para manterem relações. E foi aí que a Cristiane passou a ser vista, pelos dois como um obstáculo. Em novembro de 2020, os vizinhos notaram que eles não viam mais a Cristiane ali arrumando as coisas na casa, mexendo de um lado para o outro. Não viam ela mais na rua. Agora os vizinhos só viam o Fabrício e a Stephanie. Então eles perguntaram, para os dois aonde a Cristiane tinha ido, Cadê ela? E a Stephanie contou para os vizinhos que a mãe tinha fugido para Santa Mercedes para viver com um homem que ela tinha conhecido online. E ela tinha levado a Caroline junto. A Stephanie falou que ela não quis acompanhar a mãe nessa nova aventura porque ela considerava o Fabrício como seu pai e quis ficar com ele ali na nova casa. E aí a rotina passou a ser: o Fabrício saía para trabalhar ou trabalhava de casa mesmo, a Stephanie ficava o tempo todo em casa, fazia os afazeres e os dois ali
juntos. Mas enquanto isso, uma outra pessoa começou a se incomodar, a irmã da Cristiane, a Késia Pedroso Dias dos Santos. Para ela, a Cristiane ter sumido, não ter dado notícias, ela mandava mensagem, não era respondida, a Cristiane não postava mais nada nas redes sociais e o pior, na virada, de ano, do ano 2000 para o ano 2021, a Késia ficou ainda mais preocupada, porque a Cristiane ela nem ligou para desejar feliz ano novo, não mandou mensagem para ninguém, e por mais que eles estivessem, afastados desde a briga, ali por causa do Fabrício, mesmo assim, vira e mexe, eles se falavam, pelo menos um pouquinho, mandavam uma mensagem aqui, outra aqui, e do nada ela simplesmente parou. A Késia, então, resolveu ligar para a sobrinha, e falar com a Stephanie para saber o que realmente tinha acontecido. E a Stephanie contou a mesma historinha, que a mãe tinha ido embora, levando a Caroline para outra cidade para viver essa nova paixão. Mas a Késia, ela não acreditou na sobrinha. E ela não foi a única, tá? Porque nesse ponto aqui já tinham se passado mais de 2 meses e os vizinhos estavam extremamente preocupados. Eles observavam ali a casa e, além de não verem mais a Cristiane, eles perceberam que tanto a Stephanie quanto o Fabrício, que antes eram padrasto, e enteada, agora pareciam estar vivendo mais como marido e mulher. Esses vizinhos, então, resolveram procurar a família da Cristiane e contar sobre essas preocupações que eles tinham. A família ouviu e a Késia deu um basta. Ela falou, é a hora de eu ligar para a polícia. Ela também acionou o Conselho Tutelar de Pompeia. Inicialmente, o medo da Késia era de que a Cristiane e a Caroline estivessem sendo mantidas, em cárcere privado pelo Fabrício e de que possivelmente a Stephanie estivesse mentindo sobre a mãe e a irmã por ter medo do padrasto. No fim de janeiro de 2021, a polícia militar foi até a casa então do Fabrício e da Stephanie. Foi o Fabrício que atendeu os policiais e ele negou que estivesse mantendo a adolescente em cárcere privado. Ele e a Stephanie foram levados até a delegacia para prestarem um depoimento, formal sobre o que estava acontecendo. Os dois foram colocados em salas separadas e eles repetiram a mesma história. A Cristiane tinha ido embora com a Caroline para a Santa Mercedes. Gente, os policiais, eles não tinham provas de nada, nada concreto ali. Então, eles tiveram que liberar o padrasto e a enteada, porque eles não tinham nada ali contra eles. Contudo, apesar de não terem nada, todos os policiais ficaram com pulga atrás da orelha. Eles não engoliram essa historinha aí de que a mãe fugiu com apenas uma das filhas e deixou a filha adolescente com o padrasto. Não parecia algo que uma mãe faria. Então foi aí que os investigadores decidiram ir até Santa Mercedes para confirmar se a Cristiane e a Caroline realmente estavam por lá. A cidade era pequena e ficava a cerca de 190 a 200 quilômetros de Pompeia, de onde elas tinham saído. Chegando lá, os oficiais mostraram as fotos, tanto da Cristiane quanto da Caroline, para todo mundo ali que eles viram naquela cidadezinha. Eles falaram com os moradores, passaram por comércios e tentaram encontrar qualquer sinal que as duas estiveram pelo menos ali. E ninguém tinha visto elas. Ao mesmo tempo, outra equipe de policiais começaram a verificar a conta bancária da Cristiane. Aliás, ela tinha recebido aquele dinheiro da rescisão trabalhista recentemente e se ela tivesse movimentando essa conta, eles poderiam identificar aonde ela estava. E bingo! A conta da Cristiane realmente estava sendo movimentada, mas não por ela. Quando os policiais puxaram as imagens das câmeras de vigilância, eles viram que quem estava mexendo ali, sacando o dinheiro da Cristiane, era o Fabrício e a Stephanie. E esse detalhe mudou tudo. Na manhã de 2 de fevereiro de 2021, a Polícia Civil voltou até a casa do Fabrício. Foi a Stephanie que atendeu a porta e ela disse que o Fabrício não estava em casa. Como eles tinham um mandado, eles entraram e viram que no quintal tinha um contrapiso de concreto que tinha sido feito recentemente. A casa toda era muito simples e somente aquela parte ali parecia nova demais, reforçada demais, estava fora do padrão do restante do imóvel. Os policiais pediram apoio e conseguiram uma retroescavadeira também. Quando o concreto foi rompido, veio a confirmação que todos mais temiam. Debaixo daquele piso estava o corpo da Cristiane, em um estado avançado de decomposição. Mas a próxima preocupação era: cadê a Caroline? Aliás, a historinha dos dois era que a Cristiane tinha levado a Caroline para outra cidade. Se o corpo da Cristiane estava ali, cadê a Caroline? Eles questionaram a Stephanie
ela ficou em silêncio por um tempo e depois ela apontou para outro ponto do quintal, que ficava próximo de uma árvore e de uma piscina de plástico. Os policiais cavaram o local e encontraram o corpo da Caroline, de apenas 9 anos. No mesmo dia, a Stephanie, que estava com então 16 anos, foi presa por suspeita de participação no crime contra a mãe e a irmã. O delegado responsável por esse caso, Cláudio Anunciato Filho, ele disse que a partir daí ele começou a suspeitar que o Fabrício mantinha uma relação sexual com a enteada. E isso deixava o caso ainda mais delicado. A Stephanie era suspeita de ajudar no crime, mas também era tratada como uma possível vítima de abuso e manipulação. No dia 3 de fevereiro de 2021, a Cristiane e a Caroline foram sepultadas no cemitério municipal de Pompeia. Os caixões ficaram lacrados por causa do estado dos corpos. E depois, finalmente saiu o laudo do que realmente tinha acontecido com elas. A Cristiane perdeu a vida de um modo muito covarde. Ela foi atingida por uma faca diversas vezes na região das costas. Caroline perdeu a vida por causa de traumatismo craniano, causado por uma pancada forte na região da cabeça. E nesse ponto da investigação, os familiares da Cristiane levantaram uma suspeita, gente, muito terrível. A de que possivelmente ela mesma cavou a própria cova. Os vizinhos relataram terem visto a Cristiane retirando carrinhos de terra do quintal e mexendo com concreto dias antes de ela desaparecer. Depois, segundo esses mesmos vizinhos, eles viram a Stephanie fechando essa parte da área, que a mãe tinha cavado uns dias antes. A Stephanie foi lá e fechou com cimento. Ou seja, ela cavou um buraco, eles tiraram a vida dela, jogaram ela nesse buraco e a Stephanie foi lá e jogou cimento por cima. Só deixando claro que esta, gente, é uma teoria de familiares e vizinhos. A polícia não conseguiu confirmar se o buraco que ela cavou foi realmente o buraco que mais tarde ela foi enterrada. Mas, na minha opinião, foi sim o que realmente aconteceu. E calma, eu sei que vocês estão aí se perguntando o que aconteceu com o Fabrício. Aliás, a Stephanie estava presa. Mas e ele? Pois é, o corajoso aí com mulheres e crianças, assim que ficou sabendo que a polícia estava lá na casa dele, ele fugiu. Ele passou por Pataguaçu, que fica perto da divisa com São Paulo. Nessa cidade, ele procurou uma entidade cristã, onde ele conseguiu um lugar para dormir. Ele comeu lá também e tomou um banho. Depois ele foi até um banco, onde ele sacou dinheiro e ele fugiu para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá, ele tentou se esconder, fingindo que era um morador de rua. Ele usou um nome falso e conseguiu trabalho em uma construção que estava ocorrendo ali no Jardim Macaúbas. E foi aí que ele foi reconhecido. Aliás, a foto dele já estava em vários lugares e através de uma denúncia anônima, a Guarda Civil Metropolitana foi até essa obra. Chegou lá, eles viram todos os funcionários e perceberam que o Fabrício se encaixava perfeitamente. Eles perguntaram para ele o nome dele, só que ele deu outro nome. Mas o gênio do crime aí estava com a CNH verdadeira dele no bolso, então os oficiais conseguiram confirmar que era o homem que eles procuravam. E foi assim que o Fabrício foi preso 6 dias após a fuga, em 8 de fevereiro de 2021. Depois da prisão, ele começou a apresentar as versões dele do que tinha acontecido. Primeiro, ele disse que tirou a vida da Cristiane, mas que foi em legítima defesa. Aconteceu uma discussão e a Cristiane foi pra cima dele com um canivete e ele só reagiu para se defender. Mas o laudo não combinava com essa historinha furada dele. A Cristiane foi atingida das costas diversas vezes e não tinha sinal nenhum de defesa. Depois, ele chegou a falar que tinha sido um acidente, depois ele falou que não lembrava. Agora, sobre a Caroline. O Fabrício primeiro tentou colocar a culpa na Stephanie. Ele disse que foi ela que tirou a vida da irmã porque a menina fazia perguntas demais sobre aonde a mãe estava. Depois, ele mudou a versão e assumiu que tinha sido ele sim, mas ele disse que tirou a vida dela pressionando o pescoço. Ela perdeu o ar e perdeu a vida. De novo, a perícia contrariou a fala dele. A menina perdeu a vida por causa de pancada na cabeça. Para a polícia, gente, o que realmente aconteceu foi que eles tiraram a vida da Cristiane primeiro. Contaram para a Caroline que a mãe tinha fugido para outra cidade, ido embora sem levar nenhuma das duas, que a partir daquele momento o Fabrício seria o pai delas.
Mas a Caroline, ela conhecia a mãe que ela tinha e sabia que a mãe jamais a abandonaria. Então, ela ficou o tempo inteiro perguntando sobre a mãe, questionando a irmã e o padrasto sobre o que realmente tinha acontecido. A Caroline, ela era muito ligada à mãe, as duas eram apegadas demais. E ela não iria aceitar aquela explicação. O laudo aponta que a Caroline perdeu a vida 20 dias depois da Cristiane. Então, por todo esse período, ela ficou insistindo para saber aonde a mãe estava. Para a investigação, ela foi morta para o assassinato da Cristiane não ser descoberto, porque eles acreditavam que a Caroline ia acabar contando ali para o pessoal da rua que alguma coisa estava errada. Foi após eles matarem as duas que os vizinhos notaram que eles não viam mais elas e começaram a perguntar o que estava acontecendo. Foi daí que eles contaram a historinha que a Cristiane tinha fugido e levado a Caroline junto com ela. Essa versão durou algumas semanas, onde os dois, padrasto e enteada, viveram como um casal de namorado dos infernos aí. E ainda usando o dinheiro da rescisão da conta da Cristiane. Então, né, gente, a gente percebe que o plano dos dois só foi descoberto porque a Kézia, a irmã da Cristiane, estranhou o silêncio da irmã, porque os vizinhos perceberam a ausência da Cristiane e da Caroline e porque a polícia realmente olhou para esse caso e investigou. Agora tinha outra questão, né? Quando o Fabrício começou a abusar da Stephanie, ele confessou que ele mantinha relações sexuais com a enteada e ele falou que começou em 2019, quando ela tinha 15 anos. Ele disse isso na tentativa, né, de configurar consentimento que é a partir de 14 anos no Brasil. Mas, gente, existe um ponto aí que não dá para ignorar. O Fabrício, como eu já mencionei nesse vídeo, conheceu a Stephanie, entrou na vida dela, ela tinha de 10 para 11 anos. Ele era o adulto, ele era psicólogo, marido da mãe dela e ocupava dentro daquela casa uma posição de pai e autoridade. Então, mesmo antes de qualquer definição jurídica aqui, essa não era uma relação comum e nem adequada. Era uma relação marcada por diferença de idade, poder, convivência familiar e possível manipulação. Sim. A Stephanie foi presa, mas na esfera da infância e juventude por atos infracionais. Ela recebeu a medida socioeducativa, né, de internação com prazo máximo de 3 anos. Ela ficou em uma unidade da Fundação Casa. Em abril de 2021, ela foi arrolada pelo Ministério Público como testemunha de acusação contra o Fabrício. Como o processo envolvia uma menor de idade e correu, né, sob a proteção da justiça, a versão completa da Stephanie nunca foi divulgada publicamente. Já o Fabrício foi levado a júri popular em 14 de junho de 2022, no Fórum da Pompeia. O julgamento durou cerca de 8 horas. E foi durante o julgamento, o depoimento da Stephanie foi exibido durante a sessão, mas foi um depoimento que ela gravou e foi exibido ali o vídeo para os jurados. No final, o Fabrício foi condenado a 56 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Sobre a Stephanie, não há informações públicas atualizadas sobre ela. Ela foi apontada como participante, né, dos crimes, mas ela pode ter sido sim, né, manipulada por um adulto que entrou na vida dela como padrasto. Como pai, era psicólogo, ou seja, sabia como falar. Hoje, pelo tempo que já passou, ela possivelmente já está em liberdade. O Fabrício passou um tempo na penitenciária de Tremembé, conhecida aí por abrigar os presos famosos. Mas em janeiro de 2026, ele foi transferido para uma outra prisão. Mas o que nós sabemos é que ele ainda continua preso. Tomara que continue preso e que nunca mais saia da cadeia. E que receba um carinho lá dos outros presos, né? Bom, esse foi o nosso caso de hoje. Eu quero muito saber a sua opinião. A gente conversa aí nos comentários e nós nos vemos todas as terças, às 8 da noite. Beijo pra vocês. Se cuidem por aí.